Vamos lá, meus amigos, mais uma aula de normas da corregedoria. Hoje a gente vai falar sobre os ofícios. E, além dos ofícios, a gente também vai falar sobre atos ali feitos por meio eletrônico. Então, acompanhe a nossa aula aí até o final, porque pode ser que caia aí uma questão a respeito desse assunto que a gente vai tratar hoje. Então, vamos lá. Primeiro, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Você só clicar nesse ícone aqui ao lado, ou então clicar no ícone abaixo também, que está escrito inscrever-se. Isso nos ajuda bastante. Você também, se você ativar o sininho, então você clica aí no ícone do sininho e coloca lá para receber todas as notificações. Isso também nos ajuda e permite que você receba sempre notificação de todos os vídeos que a gente coloca. Então, muito importante também para você que está querendo fazer uma preparação a longo prazo de concursos públicos. É muito importante que você siga aí o nosso canal, porque a gente vai sempre trazer muitas dicas para você, vai trazer muitas informações bacanas para a sua aprovação no concurso público. Então vamos lá direto para a nossa aula hoje aqui, seção 12 dos ofícios. Vamos lá, o que fala o artigo 111? Primeiro, vamos entender, né? Os ofícios, eles nada mais são do que correspondências. Então, o ofício de justiça, ele precisa comunicar um outro órgão ou um outro local de trabalho, ele precisa trazer algum tipo de informação, alguma solicitação. Então, por exemplo, você precisa comunicar a vivo de alguma decisão que foi tomada no processo judicial. Você precisa, então, expedir um ofício, tá? Mandar expedir um ofício para a Vivo, por exemplo, tá? Para que eles possam ter conhecimento a respeito daquela situação que foi tratada dentro do processo. Também questões internas, administrativas, é possível que haja ali uma comunicação para a prefeitura. Então, as mais diversas formas de comunicação são feitas aqui por meio do ofício. A lavratura de ofício observará as regras de escrituração dispostas na seção 7 do presente capítulo e o seguinte. Vamos lá, as regras específicas de ofício. Os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica anexada a uma cópia exclusivamente nos autos. Olha que interessante aqui, os ofícios que estão relacionados a processo, eles recebem o número do processo e, além do número do processo, recebem aqui o nome das partes. Muito interessante porque ele fala aqui que é dispensada a numeração em ordem cronológica. Então, você que está acostumado a ver, por exemplo, o ofício 5 de 2021, né, o ofício 200 de 2021, percebam que essa numeração aqui em ordem cronológica, com relação aos ofícios que são expedidos em razão de algum processo, essa numeração aqui cronológica ela está dispensada. O que se precisa fazer é simplesmente anexar uma cópia no processo, uma cópia aos autos. Então, com relação a esses ofícios dos processos, é essa a regra aqui: número do processo e nome das partes. Agora, com relação aos que não se referem a processo, então os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça, serão numerados sequencialmente, em série renovável anualmente, por isso aqui que consta o ano também, de acordo com as respectivas datas de expedição. Arquivada uma cópia no classificador. Olha a diferença. Com relação a esses que não constam em processo, existe o classificador próprio lá de ofícios expedidos. E é diferente aqui do primeiro, porque o primeiro, a cópia ela é arquivada exclusivamente nos autos. Não é preciso que eles estejam constando de um classificador próprio. Então percebam aí que existe essa grande diferença com relação aos dois. Vamos seguindo. Seção 13 agora, das comunicações oficiais, transmissão de informações processuais e prática de atos processuais por meio eletrônico. Vamos lá, vamos ver o que falam os artigos. 112. Ressalvada a utilização dos meios convencionais, no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico. Então ele está falando que a ressalva
A ressalva é da utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade. E também do sistema informatizado e também indisponibilidade do sistema de malote. Quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico. Percebam aqui que ele está dizendo que a regra é o meio eletrônico. A regra é o meio eletrônico, a não ser que haja aqui algum tipo de indisponibilidade. Aqui o artigo ele fica um pouquinho confuso porque ele coloca a ressalva aqui no início, né? E ele fala que o meio eletrônico seriam esses aqui, né? Sistema informatizado e também o sistema de malote digital quando implantado. Tá? Mas a regra, vamos entender que essas comunicações oficiais são realizadas pelo meio eletrônico, quando elas são realizadas entre os ofícios de justiça. 113 serão transmitidas eletronicamente informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator, ofícios, comunicações, solicitações, pedidos e encaminhamentos de certidões de objeto e pé, certidões criminais, certidões de distribuição, cartas precatórias, nos casos de urgência. Tá? Então, aqui, uma vasta quantidade de matérias. 114 fala que a transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de seção e escrevente técnico judiciário. São os responsáveis por realizar essa transmissão eletrônica de informações e documentos. Percebam aqui que ele, por exemplo, não coloca aqui o estagiário para realizar esse tipo de comunicação oficial. Tá? Aqui é simplesmente uma ressalva, aqui está resguardando aqui o próprio ato de estar fazendo essas comunicações oficiais, até para que a pessoa faça aquilo no nome do ofício de justiça. Tá? Então a informação ela possui uma relevância, está trazendo o nome do ofício de justiça, em razão disso ela deve ser realizada por essas pessoas aqui do 114. 115, o remetente da comunicação eletrônica deverá... o remetente, né, aquela pessoa que está escrevendo, então a comunicação eletrônica é aquela pessoa que escreve, então o remetente é quem escreve e o destinatário é aquele que recebe a comunicação. Então o remetente ele deve utilizar seu correio eletrônico institucional, que é o e-mail, o seu e-mail institucional. Então, digamos lá, quando você virar escrevente do TJ São Paulo, você vai receber seu e-mail lá específico do TJ São Paulo. E esse é o seu e-mail institucional, é o e-mail da instituição. Então ele utiliza o seu correio eletrônico institucional e não o da unidade em que lotado. Olha aqui, ele utiliza o próprio dele e não da que ele está lotado. Tá? Então significa dizer que, vamos lá, ele está lotado lá na 10ª vara e a 10ª vara ela possui um e-mail próprio dela. Tá? Então vamos lá, o José, ele está lotado na 10ª vara. 10ª vara. E o José tem o e-mail dele lá, o josé.tjsaumpaulo, tal. E a 10ª vara também tem o 10ª vara.tjsaumpaulo, tal. Aqui está falando que ele vai utilizar do e-mail institucional dele e não o da unidade em que lotado. 2. Preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e o campo assunto com o número do processo e a especificação de uma hipótese do artigo 113, aqui simplesmente para tornar, né, a comunicação de mais fácil, a comunicação mais clara, né, mais transparente. Ele já coloca aqui o assunto diretamente também do processo, já coloca o número do processo e a especificação. Então, por exemplo, olha, carta precatória, tá? Número tal do processo, carta precatória urgente. Seria essa aí a forma mais correta de se colocar o assunto. Até mais fácil de procurar depois, de pesquisar. Quando você for lá, estiver mexendo no processo, você vai pesquisar depois no seu e-mail, só joga o número do processo e você vai ver todas as comunicações que foram feitas a respeito daquele processo. 3. Digitar no corpo do texto da mensagem eletrônica os dados do processo. Então, com relação ao corpo do texto, precisa estar constando lá o número do processo, a unidade que o processo está correndo,
comarca que está correndo, as partes e o endereço do correio eletrônico institucional da unidade. Aí sim, ele coloca o e-mail institucional da unidade. Percebam que somente no corpo do texto ele coloca o e-mail institucional da unidade. Aqui a gente viu no primeiro que ele não manda o e-mail da unidade em que está lotado, mas ele coloca lá no corpo do texto o endereço eletrônico da unidade. Tá? Então vamos dando continuidade aqui. Deu uma travadinha aqui, mas aqui. Então 4. Juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada, dispensadas a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo ou quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça, arquivá-la no classificador correspondente. Aqui são duas hipóteses. A primeira, está tratando de algum processo que é interno, então se esse está tratando de um processo interno, é preciso que o e-mail seja lá anexado ao processo. O que ele fala só é que está dispensado, por exemplo, se no e-mail você mandou, olha, a petição inicial tal, ou ofício tal, e esse ofício ele já está constando no processo, não é necessário que você tire cópia dessa peça e coloque novamente, porque isso seria simplesmente desperdício, já que isso já está constando no processo. Basta que você anexe ali a mensagem eletrônica. E quando não se referir a um processo que está correndo lá no ofício de justiça, o que você faz é arquivar o seu e-mail em um classificador correspondente a e-mails mandados ali, e-mails enviados. Anexar à mensagem os documentos necessários no padrão PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. Então a pessoa vai lá, ela anexa à mensagem todos os documentos que sejam necessários. Então lá no e-mail, você conhece lá, você já mandou e-mail, você vê que tem a opção lá de anexar. É necessário que ele anexe e o padrão aqui estabelecido é o do PDF. E com relação a esse documento, ele precisa estar em PDF e é necessário que ele não possua restrição de impressão e salvamento, porque existem alguns documentos que a pessoa coloca lá uma restrição, então a pessoa que recebe o documento, ela não consegue salvar e ela também não consegue imprimir. Ele está avisando aqui impedir que isso ocorra, já que a pessoa ela vai receber aquele documento, assim de bom grado aí que ela consiga imprimir aquele documento, que ela consiga salvar. Então é isso que fala aqui o quinto. Selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem. Isso daqui significa que quando a pessoa ela recebe o e-mail e ela abre aquele e-mail, você recebe uma notificação de que ela recebeu e que ela já tem conhecimento daquele e-mail. Assinar a mensagem com o seu certificado digital. Aqui seria uma assinatura. Imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura para juntada aos autos assim que recebê-los. No momento que você atestou ali que a pessoa já recebeu, que ela já leu, você pode juntar aquilo aos autos. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio de mensagem eletrônica. Então, além daquele arquivamento nos classificadores e aquele arquivamento no próprio processo, é necessário também no sistema informatizado, que como a gente falou, né, o funcionário, ele além de estar alimentando ali os autos físicos, ele também vai alimentando o sistema informatizado, que é o sistema que possui todos os registros dos andamentos processuais. E precisa também inserir essas informações de envio de mensagem eletrônica no sistema informatizado também. 116. O ofício de justiça que receber a mensagem. Agora, a gente estava falando a respeito do que envia a mensagem. Agora vamos ver a respeito de quem recebe a mensagem. Deverá expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem que valerão como protocolo. Então, ele vai pegar ali a própria confirmação de entrega e de leitura e isso vale como o protocolo, significa que foi a efetiva entrada na unidade. A efetiva entrada na unidade não é o momento em que
a pessoa expediu o e-mail. Tá? Esse não é o momento que se considera como protocolado. O momento que se considera como protocolado é a confirmação de entrega e de leitura. É a expedição dessa confirmação. Imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos para juntada aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio, se for o caso. Então, se for uma mensagem relacionada a algum tipo de processo, ela vai ser impressa e também junto com seus anexos para ser juntado ao processo. Se não for a respeito de algum processo específico que esteja ocorrendo naquela unidade, o arquivamento vai ser feito em um classificador próprio também de e-mails recebidos. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica. Da mesma forma, vai ser alimentado ali o sistema informatizado. Promover a conclusão no prazo legal quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. Digamos ali que a mensagem ela esteja destinada ao juiz e necessite de alguma providência, alguma ordem judicial. Em razão disso, ele vai ser aberto concluso ali, aberto conclusão para o juiz poder decidir, despachar de alguma forma. 5. Encaminhar eletronicamente a mensagem no mesmo prazo da conclusão ao correio eletrônico e-mail institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico e-mail institucional do funcionário a quem couber o envio da resposta. Olha aqui, então já faz o encaminhamento também. Você pega aquele mesmo e-mail que já recebeu e faz o encaminhamento, e ele fala aqui que é no prazo, mesmo prazo da conclusão, ao e-mail do juiz. Então, o mesmo prazo que deve ser feita a conclusão, deve ser feito aqui o encaminhamento ao juiz. Ou então, ao funcionário que for responsável ali pelo envio da resposta. Então, seria aqui uma forma de organizar aqui os serviços. Você já faz a conclusão para o juiz, caso seja decisão do juiz, ou já faz também o encaminhamento para o funcionário que for responsável ali pela resposta. Se for você mesmo, aí você não precisa fazer esse encaminhamento. Artigo 117. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz. Então, a pessoa mandou um e-mail, não faz sentido você responder mandando ali uma carta para a instituição, tá? Você responde pelo próprio e-mail. E cabe ao juiz mandar, né, a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso 5º, ou ao funcionário, então pode ser o juiz ou pode ser o funcionário encarregado do envio da resposta, preencher no campo para o endereço do correio eletrônico da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Só está falando que a pessoa que for responder o e-mail, no momento que for colocar lá o campo para, ele vai colocar o campo, vai colocar o endereço eletrônico, vai colocar o e-mail da unidade que foi a remetente, tá? Simplesmente uma resposta ao e-mail, tá? Você já está acostumado aí como funciona a resposta de e-mail. 118. Na ausência de expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Digamos ali que a pessoa ela não abriu a mensagem, você não recebeu ali a comunicação de que aquela pessoa recebeu e leu a mensagem. Em razão disso, há uma presunção aqui, uma presunção de que no primeiro dia útil subsequente ao do envio, então você enviou ali numa segunda-feira, primeiro dia útil subsequente seria a terça-feira. Na terça-feira você já consegue presumir que aquele e-mail ele foi recebido e lido. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega, ou se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico. Olha aqui que interessante, contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará a mensagem, de tudo lavrando-se certidão nos autos. Olha aqui, a regra é essa aqui que a gente falou, né? Então, presume-se que foi entregue ali na terça. No entanto, se for com relação a alguma situação urgente, se for uma situação urgente e ocorreu isso daqui, não vai simplesmente se presumir entregue e lido. O que você vai precisar fazer é entrar em contato com outra unidade, já que é uma situação urgente, uma medida urgente. Você entra em contato telefônico com o destinatário e, se for necessário, você pode reenviar a mensagem
E tudo isso aqui, ele fala que é necessário que sejam lavrados certidão nos autos. Você vai fazer uma certidão lá nos autos dizendo tudo o que ocorreu, dizendo que você tentou enviar o e-mail, eles não receberam o e-mail e, em razão disso, você teve que entrar em contato telefônico. 119, em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF, a impressão de que cuidam os incisos 4 e 8 do 115 e 2 do 116. Tá? Aqui, simplesmente, se for processo judicial, ele é anexado lá em PDF. 120, nos casos de inoperância do certificado digital, isso é, você não vai conseguir fazer assinatura, ou então, enquanto não for disponibilizado, então você ainda não tem a assinatura, a forma de assinar, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Tá? Aqui no caso você ainda não tem como assinar aquele e-mail, você não tem como assinar porque você não tem o certificado digital ou então porque ele está inoperante naquele momento. Razão disso, você imprime aquele documento, assina no físico, digitaliza e envia como anexo da mensagem eletrônica. E 121, para a gente terminar a aula de hoje, fala que, cumpridas as providências dos artigos 115, 16, 117, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. Então a gente finaliza por aqui, espero que você tenha gostado da nossa aula. Não esquece, tá, de se inscrever, muito importante que você se inscreva, isso nos ajuda muito, você nem sabe aí o tanto que isso nos ajuda aí, permite-me saber aí que você está gostando das nossas aulas também, quando você deixa o seu joinha, quando você comenta, tudo isso nos ajuda bastante, esse seu feedback. Então nos ajude aí, faça essa ajudinha aí pra gente, então, e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos aí para você, boa preparação.